Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar hoje no livro de reforço, certo? E tem como um texto, né, a Garça Velha. Vocês vão fazer a leitura desse texto. Em seguida, vocês vão realizar a atividade do estudo de texto. Na leitura do texto, pessoal, vocês têm que observar bastante as características, certo? De todo o enredo do texto. Esse texto, na verdade, se trata de uma fábula, né? E as fábulas são composições literárias curtas que usam animais com características humanas, certo? Então é importante que vocês saibam que as fábulas, elas principalmente as fábulas de Esopo, né, que é uma pessoa conhecida mundialmente, né, essas fábulas, elas usam os animais com as características humanas para dar uma moral na história. Além de chamar a atenção, né, da pessoa que está lendo, ela tem uma moral e é importante que vocês façam a leitura atentamente e entenda, compreenda a moral dessa história, certo? Após a leitura, vocês vão realizar o estudo de texto, onde está pedindo os personagens, pedindo para que vocês marquem as alternativas correspondentes à fábula, certo? Por que a garça inventou a notícia de que o lago iria secar, certo? Vão ler a moral da história da fábula e responder, né, de acordo com essa moral, ok? Então, é importante que vocês façam a leitura atentamente, para que vocês consigam responder o estudo de texto, certo? Antes de finalizar, turma, eu quero mostrar algumas fábulas, certo? De Esopo, né? E Esopo, pessoal, ele teve uma importância muito grande mundialmente. Ele foi um escritor da Grécia Antiga, a quem se atribuiu muitas fábulas populares. Uma delas é a que vocês estão vendo agora, certo? A lebre e a tartaruga. Aqui temos outra fábula, também de Esopo, a raposa e o espinho. E temos essa, o burro, a raposa e o leão. Todas essas fábulas, pessoal, ela tem uma moral da história, certo? E essa moral, elas são valores permitidos dentro de uma sociedade, certo? O que é certo, o que é errado. Então, as fábulas, elas usam os animais com características humanas para simbolizar, né, no final, uma moral da história, né, com um sentido de valor, certo? Com esses valores permitidos socialmente, para que façam com que a gente reflita, certo? Então, lembrando que o Esopo, ele foi um escritor da Grécia Antiga, né? E se atribuiu muitas fábulas populares a ele, certo? Então, turma, façam a leitura do texto do livro de reforço de vocês e respondam às atividades, certo? Vamos recordar aqui, pessoal, alguns conteúdos que a gente já viu nas orientações anteriores, certo? Então, a gente já viu os substantivos próprios e comum, certo? Então, o substantivo próprio, ele designa os seres de uma mesma espécie de forma específica, ou seja, são o nome das pessoas, estados, cidades, países, nome de rua, certo? E o substantivo comum, ele vai designar os seres de uma mesma espécie de forma genérica, ou seja, são os nomes das frutas, dos animais, dos objetos, certo? E lembrando que o substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula, certo? E os substantivos comuns são escritos com letra minúscula, certo? Nós vimos também, turma, os artigos, né? E o artigo é a palavra que se relaciona com o substantivo, ok? O artigo, ele vem sempre antes do substantivo para determiná-lo, porque o artigo, ele vai determinar o gênero e o número, certo? E o artigo, turma, pode ser definido ou indefinido, certo? Ele pode ser tanto definido quanto indefinido, certo? Os artigos definidos nós já vimos que são o, a, os e as, certo? E os indefinidos, uma, uns e umas, ok?
Vamos recordar aqui, pessoal, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, certo? Então, nós temos aqui, ó, palavras com uma sílaba, né? São as monossílabas, o exemplo aí, não. Temos as palavras com duas sílabas, que são as dissílabas, o exemplo, casa, ok? Temos as palavras com 3 sílabas, que são as trissílabas. Exemplo, janela, janela, ok? E temos as palavras com 4 ou mais sílabas, que são chamadas polissílabas. Exemplo, universo, universo, ok? Então, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, nós temos monossílaba com uma sílaba, dissílaba com 2, trissílaba com 3 sílabas e polissílaba com 4 ou mais sílabas, ok? Nós vimos também, pessoal, nas orientações anteriores, o gênero do substantivo, que é o masculino e o feminino, ou feminino e masculino, certo? Então, temos aí o menino e a menina estudam, certo? Menino é o gênero masculino, né, que são do gênero masculino os nomes que são antecedidos pelos artigos o, os, e uns, certo? Menina, gênero feminino. São do gênero feminino os nomes que são antecedidos pelos artigos a, as, uma ou umas, ok? Então, o gênero do substantivo trata-se do feminino e masculino, ok? Nós vimos também, pessoal, o número do substantivo, que é o singular e o plural, certo? E o singular, pessoal, ele indica um único ser, um único objeto, um único elemento, certo? Enquanto o plural, ele vai indicar mais do que um ser, mais do que um objeto, mais de um elemento, certo? Observe que até a imagem aqui, ó, do singular, apenas uma única maçã, e aqui no plural, mais de uma maçã, certo? A regra normalmente, né, para se formar o plural de uma palavra, acrescenta-se um S. O exemplo aqui no singular, né? O menino, né? Esse substantivo aqui está antecedido pelo artigo definido, certo? O menino, a mesa, o dinossauro, a borracha, certo? No plural, essas palavras vão ficar os meninos, as mesas, os dinossauros, as borrachas, ok? Então, o número do substantivo se trata do singular e do plural, ok? O grau dos nomes, né? O grau do substantivo, pessoal, ele está flexionado em 3 graus, certo? Então, temos aí o diminutivo, normal e aumentativo, certo? Então, o grau do substantivo, ele flexiona em 3 graus, diminutivo, normal e aumentativo, ok? Então, temos no diminutivo aí, ó, cãozinho, normal, cão, aumentativo, cãozarrão. Lá embaixo, diminutivo, casinha, normal, casa, aumentativo, casarão, certo? Então, o grau do substantivo flexiona-se em diminutivo, normal e aumentativo, certo? Vamos recordar aqui, pessoal, o uso do S ou Z, ok? Então, no primeiro quadrinho aí com S, o sufixo diminutivo inho com S, se a palavra de origem tiver S no radical, certo? Exemplo aí, casa, casinha, mesa, mesinha. Percebam que as palavras originais, elas são escritas com S, então elas vão permanecer com S no diminutivo, certo? No segundo quadrinho com Z, o sufixo diminutivo inho com Z, se a palavra de origem não tiver S no radical, certo? O exemplo, pão, pãozinho, João, Joãozinho. Percebam que as palavras de origem, elas não têm S, certo? Então,
Percebendo isso, essas palavras vão para o diminutivo, certo? Passam para o diminutivo com zinho, certo? O inho vai ter o acréscimo com Z, ok? Então, pessoal, tomando de posse dessas regras, vocês, ao observarem as palavras, né, e passarem elas para o diminutivo, só observando essas duas regrinhas, vocês vão conseguir, né, passar qualquer palavra para o diminutivo, certo? Com facilidade, ok? Nós vimos também, pessoal, o uso da letra H, certo? Lembrando que o H ele não tem valor fonético, ok? E essa letra, pessoal, ela se mantém em algumas palavras em decorrência da etimologia ou tradição da escrita do nosso idioma, certo? E é importante observar algumas regrinhas. Por exemplo, emprega-se o H quando a etimologia ou a tradição da escrita do nosso idioma é determinada, né? Por exemplo, aí, ó, homem, higiene, honra, hoje, herói. Perceba que o HI está no início das palavras, certo? Também é empregado, pessoal, a letra H no final de algumas interjeições. Por exemplo, ó, ok? E já no interior dos vocábulos não se usa o H, exceto nos vocábulos compostos em que o segundo elemento com H se une por hífen, certo? Ao primeiro. Por exemplo, super-homem, pré-história. Quando ele faz parte dos dígrafos CH, LH, NH. Por exemplo, passarinho, palha e chuva, ok? Então, essas são algumas regras, certo? Do uso do H, ok? Do uso da letra H. Vamos recordar, pessoal, um gênero textual do nosso livro de produção textual, certo? Então, percebam essa imagem aí dessas duas pessoas, certo? Então, um deles diz assim, ó, tá olhando o quê, mano? Avião? E o outro responde, não, o preço do combustível, ok? Agora, vamos ver essa outra imagem aqui, ó, onde essa senhora diz assim, ó, chegou esse envelope com um pozinho dentro. Então, a pessoa que está sentada responde, é o meu salário. Agora, percebam essa imagem desses dois aqui, ó. Um deles diz assim, ó, que rumo eu ponho no GPS? E o outro responde, rumo da minha conta. Vamos observar agora essa outra imagem aqui. Nós temos aí o mapa brasileiro, né? Onde ele diz assim, estou preocupado. E o presidente pergunta, é o coronavírus aí? E ele responde, não, é o PIB. O PIB, pessoal, é o Produto Interno Bruto do Brasil, certo? Então, o que é que essas imagens têm em comum? Todas elas são charges, ok? Então, nós já vimos que a charge é um gênero textual curto, né? Riquíssimo em seu conteúdo e tem como humor como a primeira leitura. Então, a atividade de vocês será criar uma charge, certo? O tema vocês que vão escolher. Se é sobre a política, a educação, a saúde ou algo reflexivo, certo? Então, vocês vão criar uma charge e apresentar essa charge em um vídeo, ok? Então, pensem no tema, criem a charge de vocês e apresentem em um vídeo, certo?